em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Amém? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei aquilo que você veio buscar, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e Ele vai dirigir a palavra, dirigir tudo aquilo que for falado, para ir de encontro com as suas dificuldades. Amém? Paulo, ao mandar essa carta para os coríntios, ele estava falando de todas as dificuldades, todas as aflições, todas as angústias, todas as lutas que ele passava e que ele estava passando naquele momento, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. E durante um bom tempo da nossa história, durante um bom tempo das nossas vidas, foi ensinado que o sofrer era ser cristão. Para você ser cristão, você tinha que sofrer. Para você ser cristão, você tinha que padecer. Para você ser cristão, você tinha que ser pobre, você tinha que ser humilde, você tinha que ser humilhado. Por muitos anos foi ensinado assim, inclusive pela igreja, não a nossa igreja. Depois veio os protestantes, e então veio a reforma protestante e falou: não, dá a Bíblia para o povo aprender que esse Deus é poderoso, que esse Deus pode transformar vidas. E então a gente começou a aprender que não era necessário ficar no sofrimento. O sofrimento você vai passar, mas não era necessário você sempre sofrer, que o reino de Deus já tinha sido implantado e nós poderíamos alcançar essas vitórias. E aí a igreja foi mudando, e a igreja começou a falar que agora não, agora para você ser crente você tem que ser rico, para você ser crente você tem que ser próspero. Aí a coisa mudou totalmente de patamar, a história mudou. Mas aí hoje muitos ainda sofrem, muitos ainda padecem, muitos ainda passam por dificuldades, muitos têm problemas. E muitas vezes as pessoas falam: por que Deus não está me abençoando? Se Deus me ama tanto ao ponto de entregar o seu filho na cruz para que eu pudesse ser alcançar a salvação, por que eu tenho sofrido tanto? Por que eu sofro e o fulano não? Por que eu sofro e a ciclana não? Por que eu passo isso e o outro não? Irmãos, e muitas vezes essa tem sido a pergunta: por que sofremos tanto? Por que padecemos tanto? Uma das coisas que nós temos que entender, e isso está escrito lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, é que tudo sucede igual para todos. Ou seja, todos sofrem, todos vão sofrer. E quando eu falo todos, se você lê lá coloca lá, Eclesiastes 9:2, né? Eclesiastes 9:2, ele fala assim: o bom sofre, o mal sofre, o ímpio sofre, assim como o cristão sofre. Todos sofrem, olha lá, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim como o bom, assim como o pecador, ao que jura como aquele que teme um juramento. Ou seja, uma coisa que nós temos que entender é que sofrer, todos nós vamos sofrer. É isso que Paulo está dizendo nesses 3 versículos mais interessantes aqui, que é o 7, 8 e 9. Ele está falando assim: ó, em tudo nós somos atribulados, mas não desanimados. Ou seja, ele está falando assim, ó, extraia, tire o melhor do sofrimento. É para isso que o sofrimento existe, é para isso que as dificuldades existem, é para isso que você sofre, é para isso que você padece, para você poder extrair aquilo que existe de melhor, aquilo que vai te fazer alcançar, aquilo que vai te fazer viver grandes coisas.
Irmãos, muitas vezes a gente não entende o sofrimento, a gente não entende as necessidades, por quê? Porque nós não queremos passar, nós queremos evitar, mas se você evitar, você não vai conseguir alcançar certos objetivos. Irmãos, quando Davi estava de frente para aquele urso, naquela situação onde o urso pegou as ovelhas, Deus estava preparando ele. Quando Davi estava de frente para aquele leão, porque o leão estava pegando as ovelhas para se alimentar, e ele mata o urso e o leão, como a Bíblia fala, Deus estava preparando ele. Hoje nós sabemos, porque nós conhecemos a Bíblia e conhecemos a história de Davi, Deus estava preparando Davi para Golias, Deus estava preparando Davi para que Davi enfrentasse Golias. Mas muitas vezes nós não queremos essa etapa da nossa vida, nós não queremos este momento da nossa história, nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer, e nós acabamos não extraindo o melhor que Deus tem do sofrimento. Nós somos cristãos, irmãos, e como cristãos, Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Romanos 8:28 diz assim, ó: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e esperam no Senhor. Então, Paulo está dizendo assim, ó: tudo que você passa é para o teu bem, tudo que você passa é para você alcançar as vitórias que eu tenho para a sua vida, tudo que você passa é para você extrair o melhor que o mundo tem para te oferecer. Pastor, mas eu tenho sofrido demais. Pastor, mas eu tenho padecido. Irmãos, existe diferença entre você que é cristão e aqueles que estão no mundo. Esse versículo eu quero ler junto com vocês. Romanos 5, capítulo 5, verso 3 ao 5. Romanos 5, 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Ele está falando assim, ó: eu fico feliz quando eu passo pelas provações e pelas tribulações da vida, porque elas me trazem paciência, elas me trazem experiência, elas me trazem esperança. E no versículo 5 ele fala assim, ó: e a esperança não traz confusão. Eu sei o que eu estou esperando, eu sei o que eu estou vivendo. Por que muitas vezes o cristão tem caído? Porque o cristão tem vivido como ímpio. O cristão tem vivido como aquele que não crê em Jesus, o cristão tem vivido como aquele que não espera. Irmãos, eu posso estar passando a pior dificuldade, pode estar na minha frente, eu enxergando a minha pior realidade, mas na minha mente, no meu coração, eu tenho que falar assim: por mais que as dificuldades estão grandes, por mais que os problemas estão gigantes diante de mim, eu tenho esperança de viver o melhor desta terra, eu tenho esperança de viver milagres, eu tenho esperança. Irmãos, o que Jesus chamou a atenção daqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús foi isso. Estavam lá lamentando a morte de Jesus, comentando que esperavam que ele era o Messias, mas ele já tinha sido crucificado e morto, já faziam 3 dias, e Jesus fala assim para eles: mas ele não havia falado que ele tinha que padecer e morrer para depois ressuscitar? Por que vocês não estão esperando a ressurreição? Por que vocês não estão esperando a vitória? Por que vocês não estão esperando o milagre? Este é o problema do crente, ele não está esperando, ele não consegue mentalizar aquilo que ele quer e falar assim: tudo é contrário, mas é isso que eu quero, tudo é contrário, mas é isso que eu espero. Vou usar até uma ministração da Simone, acredito que todos estavam aqui, o dia que ela falou sobre o nosso casamento. Não era o que ela vivia comigo como homem, mas o que ela fazia? Ela ungia e esperava, ela ungia e esperava. O dia que ela começou a querer desistir, o que o Espírito Santo falou para ela? Por que você está desistindo? Continua esperando. Esse tem sido o nosso erro, irmãos. Muitas vezes a gente acha que o injusto está levando vantagem sobre as nossas vidas.
que o injusto está vencendo enquanto nós não conseguimos, mas muitas vezes o injusto está melhor do que nós, porque ele espera algo, ele confia, mesmo vendo todas as dificuldades e os problemas que eles estão passando, que eles estão vivendo, e nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso. Eu quero falar algumas coisas para vocês, sobre esses versículos que nós lemos de 2 Coríntios 4, volte lá, 4 do 7 ao 10, eu vou até ler de novo aqui o versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Irmãos, quando Paulo fala mas, ele está fazendo uma objeção daquilo que ele falou antes. Eu já expliquei isso aqui. É que nem eu posso falar assim para vocês: tô gordo, mas já fui magro. Hoje eu tô barrigudo, mas quem me conheceu quando era jovem era só a capa da gaita. Então eu estou fazendo uma objeção, ou seja, hoje a minha situação é essa, mas já fui assim. Então Paulo está fazendo uma objeção. Ele está falando assim, ó: Deus coloca limite no nosso sofrimento. Diga assim comigo, irmãos e irmãs: Deus tem limitado o meu sofrimento. Muitas vezes a gente não entende, mas por mais que Ele permite o teu sofrimento, Ele limita. Vou dar um exemplo para vocês entenderem e a gente continuar com o entendimento da palavra. Satanás falou assim: Jó só te adora porque ele é rico. Deus falou: vai lá e tira tudo que ele tem. Foi assim ou não foi? Tirou tudo. Num dia morreu as suas filhas e seus filhos. No mesmo dia a sua casa pegou fogo. No mesmo dia o seu gado foi para o brejo. Ele ficou sem nada. Aí o diabo volta lá, Deus fala: e aí? Blasfemou? Murmurou? O diabo falou: não murmurou, porque ele ainda tem saúde, ele tem a esperança de conquistar tudo de novo, porque ele é saudável. Aí Deus fala: vai lá, tira a saúde dele, mas o que? Não o mate. Sim ou não? Ou seja, eu vou permitir mais um sofrimento para Jó, eu vou permitir mais uma dificuldade, mais uma adversidade, mais um problema, mais uma aflição, eu vou permitir mais algo na vida dele que vai trazer para a vida dele sofrimento, mas não o mate. Ou seja, Satanás, você pode agir, só que existe um limite. Você pode trabalhar na vida de Jó, só que existe um limite. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos isso. Então eu quero falar para você que na tua vida existe um limite para o sofrimento. Vou falar cada um dessas 4 frases que ele falou aqui, e nós vamos entender. O primeiro limite que ele coloca: atribulados, mas não angustiados. O primeiro limite é para angústia. Eu quero ler para vocês, irmãos, o que significa essas palavras no grego, para vocês entenderem quando Paulo estava dizendo isso, o que ele estava querendo trazer à realidade. Atribulado, então primeiro limite, atribulados, mas não angustiados. Então o que é ser atribulado no grego? A palavra grega para atribulado é triblo, espremido, prensado, comprimido. Então Paulo está falando assim, você pode ser atribulado, ou seja, você pode ser espremido, você pode ser prensado, você pode ser comprimido, mas você não é angustiado. O que significa angustiado no grego? A palavra angustiado no grego é estenochóreo, lugar estreito, confinado, imobilizado, extrema aflição. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele pode te espremer, ele pode te comprimir, porque quando você quer tirar o azeite, o que você tem que fazer, irmãos? Espremer, não é assim? A azeitona, você espreme a azeitona e sai o azeite, e o azeite é
bom. Então Paulo está falando assim, ó, muitas vezes Deus permite que você seja atribulado, que você seja espremido, que você seja prensado, porque Ele quer tirar o melhor de você. Ele quer tirar o melhor daquilo que Ele te deu, e você só vai manifestar este melhor se você for espremido, se você passar pelas dificuldades. Irmãos, o ouro só existe se você passar ele pelo fogo, sim ou não? Porque senão ele é cheio de impurezas. As pedras preciosas só existem se elas forem lapidadas, se elas passarem por altos processos de sendo comprimidas, sendo prensadas, sendo espremido. Se para você ter a melhor espada, ela tem que ir para o fogo, para a água gelada e tomar várias marretadas até ela tomar forma. Então Paulo está falando assim: Deus permite você ser espremido, Deus permite você ser comprimido, Deus permite porque Ele quer arrancar o melhor da tua vida, Ele quer arrancar o melhor daquilo que Ele te capacitou. Porque se você está vivendo essa situação, se você está vivendo essa dificuldade, é porque Ele permitiu, porque Ele sabe que você é capaz e foi capacitado a vencer. Mas Ele fala assim: mas não angustiado, não vou te deixar num lugar estreito, sozinho, não vou te deixar confinado, trancado, preso, não vou te deixar desse jeito, não vou te deixar imobilizado e em extrema aflição. Não vou permitir isso na sua vida, não vou permitir essa situação. Vamos ler um versículo que está lá em Salmos capítulo 4, verso 1. Salmos 4, 1. Salmos capítulo 4, verso de número 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largura. Davi está falando assim: mesmo quando eu passo por momentos difíceis, mesmo quando eu passo por situações de aflições e de dificuldades, mesmo quando eu estou sendo atribulado pelas dificuldades, o Senhor ainda alarga os meus espaços. Sabe o que ele estava querendo dizer, irmãos? Mesmo quando eu estou sofrendo, Deus me coloca num lugar confortável, Deus me coloca numa situação confortável. Mesmo quando eu estou atribulado, o Senhor alarga. O que é angústia? Estreitamento, confinamento, não é? Ficar preso, imobilizado. Ele fala: não, eu que sirvo o Senhor, quando eu estou passando por dificuldade, Deus me coloca num lugar confortável durante a minha aflição, num lugar de tranquilidade. Dá medo? Dá. Passa por dificuldades? Passa. Sofre, mas a tua confiança está no Senhor. Irmãos, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, existe um limite. Deus limita. Eu vou te tentar nessa área, para me tirar o melhor de você, mas eu vou te ajudar a passar por essa situação, eu vou te ajudar a conduzir nesse momento de aflição, eu vou te carregar no colo se for necessário. Ah, pastor, eu estou passando, porque Deus está te espremendo, Deus está tirando o melhor, Deus está te prensando, para que você solte o melhor aroma. Uma vez eu preguei aqui, eu não me lembro certinho que dia que foi, e nem o texto certinho, mas está lá em Cantares de Salomão, aonde Salomão fala assim: sopra vento norte, não sei se alguém vai lembrar, sopra vento sul, para que as rosas balancem e soltem o seu perfume. Se o vento não vir, irmãos, não tem perfume. Se o vento não balançar, não sai o perfume. Só que na hora de balançar, cai umas pétalas, cai umas folhas, cai. Perde alguma coisa? Perde. Pode quebrar o galho? Pode. Só que se ele não balançar, não sai o perfume. Se ele não balançar, a gente não tem o aroma daquela planta. Segundo limite que Deus coloca, vamos ler lá, 2 Coríntios 4, 7, vamos continuar. Deixa eu voltar minha Bíblia aqui, irmãos. Perplexos, mas não desanimados. Paulo está falando assim, ó, Deus permite que você fique perplexo, mas que você não chegue ao desânimo.
Deus permite que você passe por certas dificuldades, mas não vai permitir você parar. Eu quero ler para vocês a palavra perplexo no grego, é aporeu. Perdeu algo, está desorientado, perturbado, em dúvida, confuso diante da tribulação. Por isso, hesita na tomada de decisão e reagir diante do problema. Irmãos, nós cristãos, muitas vezes estamos nessa etapa da nossa vida, perplexos. Ou seja, não temos uma direção correta, não conseguimos tomar uma decisão, não conseguimos reagir diante do problema, porque nós estamos parados. Jó conseguia fazer alguma coisa, irmãos? Não. Ele tinha que passar por aquilo. Acredite que Jó ficou naquela situação, vivendo como um mendigo, vivendo doente por 2 anos. Davi, acredite que Davi, quando ele foi ungido rei, e quando ele se tornou rei, fugindo de Saul, todas aquelas coisas, até a morte de Saul, 8 anos. Irmãos, era o momento dele, tinha que passar por aquilo. Então, nós vivemos muitas vezes perplexos. Paulo, quando ele estava escrevendo isso, ele poderia, não sei se ele estava numa prisão, se ele estava sofrendo alguma angústia, ele falou assim, eu estou desorientado, eu não sei o que fazer, eu estou hesitando em tomar decisões, eu não consigo tomar uma decisão. Mas ele fala, mas não desanimo. O limite posso estar passando a dificuldade, posso não saber como agir, posso não estar enxergando a saída, mas não vou desanimar. Esse é o limite. Não vou desanimar. Desânimo, prostrado, caído. O que é uma pessoa desanimada? É uma pessoa que já está morta, não faz mais nada. Não vai permitir. Eu estou perplexo, mas Deus vai me ajudar. Deus vai agir. Nós podemos ter um tempo de dúvida, mas Deus é poderoso e suficiente, tanto na minha vida quanto na tua vida, para não nos deixar desanimar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Irmãos, nós somos crentes, nós somos cristãos. Como diz uma frasezinha de WhatsApp, de Instagram, essas frasezinhas que vocês gostam aí, foguete não tem ré, irmãos. Nós não temos como voltar para trás, nós temos que ir para frente. Pastor, mas eu não acredito que vai dar certo, eu não acredito que a minha situação vai se resolver. Coloque a sua esperança no Senhor. Existe uma limitação, Paulo está falando ali, você pode estar perplexos, sem condições de tomar uma decisão, perturbado, angustiado, você pode estar vivendo isso, mas só que você não vai ser desanimado, porque Deus vai te animar, Deus vai te ajudar. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Terceiro limite, perseguidos, mas não desamparados. Ele permite nós sermos perseguidos, mas Ele não vai nos desamparar. Ou seja, o limite é a perseguição. Você não vai ser preso, você não vai ser alcançado, porque o Deus poderoso está com você. Se você ler, eu nem tinha preparado aqui, mas coloca ali para nós, Mateus 28:18, acho que é isso. Deixa eu pegar aqui, irmãs, Mateus 28:18. Eu gosto muito dessa promessa de Jesus, irmãos, é nela que eu tenho me apegado sempre que eu preciso. Mateus 28:18. Chegando Jesus falou-lhes, dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Ontem eu conversava com alguns irmãos, ele falou assim: pastor, não deve ser fácil ser pastor, né? Levar o peso, a dificuldade, o problema das pessoas, tratar com elas, e o diabo fica irado porque ele não quer soltar, e ele se levanta, mas não é fácil mesmo. Só que eu me apego nesse versículo, tanto é que eu nem preparei e eu sei de cor: eis que eu estou convosco.
Ou seja, vai lá, prega, ensina, liberta, restaura vidas, impõe as mãos, declara cura, declara libertação, ou seja, saqueia as trevas, tira o povo do inferno. E o diabo vai se levantar? Vai. O diabo vai vir contra a sua vida? Vai. Mas eu estou contigo, eu estou convosco, pode confiar. Irmãos, perseguidos nós sempre vamos ser, mas tem um limite. Existe um limite para a perseguição, porque nós não estamos desamparados. Paulo está falando aqui, me perseguem toda hora. Ai pastor, mas você sabe que cortaram a cabeça de Paulo, né? Sei. E aí, o que fizeram mais? Nada. E para onde Paulo foi? Para a glória com o Senhor. Ele sabia disso? O meu viver é Cristo, e o meu morrer, lucro, porque eu vou diante do Senhor. Ele foi perseguido? Foi. Ele foi morto? Foi. Mas ele está salvo, porque o limite era aquele. Jesus fala isso: não temam aquele que pode matar o corpo e não podem fazer mais nada com a tua alma e com o teu espírito, mas tema porventura aquele que pode lançar alma e corpo no inferno. É assim ou não é? Vocês estão preocupados com quem pode matar vocês? É que nem na época da Covid lá, irmãos. Uma preocupação com a Covid, eu falava, irmãos, vocês têm que tomar cuidado, é para não ir para o inferno, porque morrer uma hora vai morrer, de Covid, sem Covid, com câncer, sem câncer, uma hora vai morrer. Tem que estar preocupado em não ir para o inferno. Jesus está falando, vocês estão preocupados em morrer, naquele que pode matar o corpo, e não pode fazer mais nada com alma e espírito? Agora vocês têm que tomar cuidado com aquele que pode jogar o corpo e a alma lá no inferno, aquele que pode matar realmente a sua alma, e muitas vezes nós não estamos nos atentando. Perseguido, no grego, é dioco, alguém hostilmente caçado como um animal, pressionado, causando sofrimento. O que é ser perseguido, irmãos? É ser caçado, é ter sofrimentos, dificuldades. Como vencer? Como nós vamos vencer e entender como que Deus usa essas perseguições? Primeira coisa, Romanos 8,35, vamos aprender um pouquinho de Bíblia agora, vamos lá. Romanos 8,35, para vencer as perseguições nós devemos entender, Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nós temos que entender que quando Deus está nos perseguindo, Ele quer nos firmar, para que nós não tenhamos medo de pessoas que nos perseguem, nós não tenhamos medo de fome, nós não tenhamos medo de dificuldades, como Ele fala aqui, de angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Então quando Ele permite a perseguição, é porque Ele quer te firmar, para você confiar nele. Segundo lugar, Romanos 5, do 1 ao 4, volta um pouquinho aí. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos que perceber que quando Deus permite perseguição, é porque Ele quer a tua purificação, Ele quer o teu crescimento espiritual, Ele quer que você saia daquelas dificuldades, daqueles problemas, porque quando você está sendo perseguido, quando você está sendo angustiado, muitas vezes você olha para si mesmo e fala assim: onde eu estou errando, onde eu estou falhando, onde tem sido a brecha para o inimigo entrar na minha vida. Quando você está sendo perseguido, quando você está sendo angustiado,
angustiado por uma dívida, por algum problema, por um agiota, por um juros de banco, alguma coisa, você para e você reflete, você fala qual atitude eu tenho que tomar, onde eu tenho que ir, o que Deus está esperando de mim. Nós somos cristãos, eu estou pregando para cristãos, não é igual ao mundo, que pensa em desistir, que pensa em tirar a sua própria vida. Não, ele fala assim, o que Deus quer de mim, por que Ele está permitindo essa situação? É para nos purificar, para o nosso crescimento espiritual. Terceiro lugar, que nós devemos entender para vencer as perseguições, Atos, capítulo 8, verso de número 4, Atos 8, 4, aqui nós vamos entender um pouquinho melhor. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, Deus permitiu uma perseguição, e nessa perseguição, um foi preso por pedras, por pedradas, Tiago foi morto por espada, e Deus permitiu essa situação. E o que aconteceu com os outros discípulos que estavam todos no mesmo lugar em Jerusalém? Eles começaram a fugir, e alguns foram para a Ásia, outros foram para a África, outros foram para outras regiões, para Samaria. Eles começaram a fugir, e conforme eles fugiam e se estabeleciam na cidade, o que eles faziam? Eles pregavam o Evangelho. Então aquela perseguição fez com que a palavra de Deus alcançasse outros lugares que não estava sendo alcançado. A palavra de Deus fez com que aquelas pessoas acordassem e fossem para certos lugares que precisavam ser evangelizados, porque eles estavam acomodados. A perseguição trouxe o crescimento do Evangelho. A perseguição fez com que nós hoje, aqui na América Latina, pudéssemos ter igrejas e ouvir que Jesus Cristo é Senhor, e morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. O que nós temos que aprender com a perseguição? O que Deus quer tirar de mim? O que Deus quer me exprimir? O que Ele quer de mim? O que Ele espera de mim? O que Ele esperava com a morte daqueles discípulos? Que as pessoas se espalhassem, que as pessoas fossem e pregassem o Evangelho. Irmãos, muitas vezes Deus tem te dado oportunidades e você não faz. Aí o que Ele faz? Ele persegue, Ele permite a perseguição, mas Ele não vai te desamparar, porque Ele quer te fazer crescer, Ele quer te fazer avançar, Ele quer te fazer alcançar níveis melhores, Ele quer te balançar para que saia de você o melhor perfume. Mas você está lá quieto. Senhor, não sopra não, está tão bom onde eu estou aqui, água fresca, coisas boas para comer, não sopra não. Mas Ele quer que você faça alguma coisa, Ele quer te movimentar do seu lugar. E Hebreus capítulo 13, verso de número 5, o que nós devemos entender para passar pelas perseguições. Hebreus 13, 5, cadê? Aqui: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que você tem, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Muitas vezes Ele permite a perseguição para mostrar para você que Ele está com você, que Ele te conduz. Ele permitiu a perseguição e todas aquelas dificuldades que o próprio Satanás, o próprio Lúcifer trouxe na vida de Jó, para mostrar para Jó que ele estava com Jó. Ele permitiu toda aquela situação para mostrar para Jó que ele era o amparo de Jó. E no final da vida de Jó, Deus fala assim: agora eu vou restituir tudo na sua vida, em dobro. A Bíblia fala: não existiram e não existirão mulheres e homens mais lindos do que os filhos e as filhas de Jó. Teve tudo em dobro. Deus permitiu aquela perseguição para que eles soubessem que ele não estava desamparado. Deus permite muitas vezes certas situações nas nossas vidas para Ele provar que Ele é o nosso auxílio, que Ele é o nosso sustentador. Irmãos, muitas vezes a gente tende a confiar na força do nosso braço e do nosso conhecimento, e esquece de dar glórias a Deus, como foi pregado aqui a semana passada no culto de gratidão, onde eu falei. Se você parar para analisar, quem estava aqui escutou o culto, quem não escutou está lá no YouTube.
Se você parar para analisar, nós não fizemos nada para merecer Jesus, nós não merecíamos Jesus, mas Ele foi enviado pelo próprio Deus, colocado. Irmãos, se você parar para analisar, nem Maria fez nada para ter Jesus. Vocês pararam para analisar isso? Porque para nascer uma criança, o que tem que fazer? Alguém quer falar como é que funciona? Para nascer um filho? Tem que fazer alguma coisa, não é? E tem que juntar dois. Nem isso foi necessário, para provar que não precisava nada nosso. Deus foi lá, colocou a semente no ventre da mulher, fez crescer, nasceu, fortificou, deu o Espírito Santo, Ele se entregou no nosso lugar sem pecado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e falou para nós: é só crer e confiar e vocês serão salvos. E nós muitas vezes não conseguimos acreditar, não conseguimos confiar, nós muitas vezes não conseguimos passar por esses momentos, irmãos. Deus permite perseguições para aqueles que servem como seus discípulos. Deus permite perseguição para mim e para você. Deus permite lutas. Irmãos, há um tempo, eu nem gosto de falar disso, mas me veio na memória que agora eu vou falar. Há um tempo atrás eu tive um sonho e eu anotei, acho que não é nessa agenda, porque isso acho que foi o ano passado, na minha agenda. No sonho eu parava num posto de combustível com o meu carro, eu estava de viagem com a minha família, e a hora que eu estava saindo da conveniência, que eu fui montar no carro, dois homens gigantes, muito grandes, chegavam e me puxavam assim. Aí eu falava: o que vocês querem? Vocês querem o carro? Eles falavam: não. Vocês querem o dinheiro? Não. Vocês querem o celular, as coisas? Não, não queremos nada disso. Eu falei: o que vocês querem então? Aí um deles virou para mim, no sonho isso, eu estava tendo uma visão, um deles virou para mim e falou assim: nós queremos te causar dor, nós não queremos nada teu, mas nós viemos para te causar dor, para te causar dificuldade. Aí eu falei: mas o que vocês vão fazer? Você vai apanhar muito agora, você vai sofrer muito. Aí no sonho, irmãos, porque eu não sei, é espiritual, tem que ser isso. Eu lembro certinho, eu colocava a mão no bolso, tirava o celular, dava para Simone, tirava o relógio, dava para Simone, tirava a chave do carro, dava para Simone, e eu falava assim: então vamos, irmão, vamos brigar. E eram gigantes. E eu lembro certinho da situação, eu lembro certinho da luta, irmãos, certinho. Eu lembro que um deles vinha para me chutar, eu pegava a perna dele e jogava ele para longe, mas uma força que não existia, porque no sonho eles eram gigantes. E o outro vinha para me agarrar pelo pescoço, eu lembro que eu pegava ele, eu jogava ele com as costas no chão assim, e era uma coisa muito rápida. Aí eu falava: Simone, me dá o celular, colocava no bolso, vamos embora, montava no carro, dava a partida e ia embora. Irmãos, depois que eu acordei, que eu anotei o sonho, eu não me lembro certinho qual foi a revelação que eu coloquei lá, mas eu coloquei algo assim: não é roubar, trazer dificuldades, prejuízos, mas o que o diabo quer é trazer dor e sofrimento na família, com certas situações, muitas vezes aqui na mente, porque ele não queria o celular, ele não queria o carro, ele não queria dinheiro, ele queria ele queria causar dor na nossa casa. E hoje certas tribulações que às vezes vêm contra a minha vida, irmãos, eu tenho aprendido a confiar, não esbravejar, não ficar nervoso, não ficar falando para as pessoas o que está acontecendo, não. Eu falo: Senhor, é um dos gigantes querendo me trazer dor, e eu não vou aceitar, eu não vou receber, eu vou confiar no Senhor, não tem o que fazer. É como eu falei ali em cima, tem horas que você não tem uma direção correta, quando é perplexos, né, que você não tem uma direção, você não consegue tomar uma decisão. Eu falei: então eu não sei o que fazer, o Senhor vai lutar por mim, porque lá no sonho eu não tinha condições de vencer aqueles dois gigantes, e se eu venci a luta, foi porque o Senhor interviu, porque eu não teria condições nenhuma. E eu lembro certinho, irmãos, eu bati a mão assim, tipo tirando o pó, falei: me dá o celular, me dá a chave do carro, coloquei no bolso, vamos embora.
Nós precisamos aprender por que certas horas, certos momentos, Deus permite as perseguições. E vamos lá para a gente não atrasar, irmãos. Quarto limite que Deus coloca nas nossas tribulações e nas nossas dificuldades: abatidos, mas não destruídos. Você pode estar abatido, mas Deus não permite a tua destruição. Abatido no grego é catabalo, pressionado para baixo, humilhado. Ou seja, Paulo está falando assim, muitas vezes Deus vai permitir a tua humilhação, muitas vezes Deus vai permitir o teu abatimento. Você vai ficar para baixo, você vai ficar cabisbaixo, você vai achar que as coisas não vão dar certo, você vai se sentir humilhado perante a sociedade, você vai se sentir humilhado perante a igreja, você vai se sentir humilhado em algumas situações. Muitas vezes Deus vai permitir você ser abatido, mas Ele não permite você ser destruído, apólume, perdido, destinado à morte. Ele permite você ser humilhado, mas Ele tem poder para te restaurar e não te deixar morrer, não deixar morrer o seu sonho. Eu gosto muito daquela visão de Nabucodonosor, aonde ele vê lá uma árvore grande, gigante, as pessoas todas acomodadas debaixo da árvore, está em Daniel capítulo 3, e de repente um machado vem do céu, corta a árvore na raiz, mas deixa o tronco, deixa ali, corta no tronco, porque deixa a raiz e o tronco. E na interpretação do sonho, Daniel fala assim: se você deixar a soberba subir para o seu coração, a interpretação do sonho é essa: se a soberba subir no seu coração, rei Nabucodonosor, Deus vai te cortar e vai te humilhar perante os homens, mas Ele deixou a raiz e o tronco, porque Ele vai te restabelecer. Ou seja, Ele não vai permitir a sua morte, Ele não vai permitir você ser perdido. Por que muitos crentes se perdem, irmãos? Porque não confiam, acham que as perseguições, as tribulações, as lutas, as aflições, todo o nosso sofrimento é para destruir. Não é. É para exprimir você, é para tirar o melhor de você. Só que muitas vezes nós não temos. E a hora que eu estava estudando esse texto, lendo sobre essas situações, e eu falei: por que ele fala abatido, mas não destruído? Por que ele fala perseguido, mas não desamparado? O que tem a ver os relacionamentos dessas palavras? E que eu fui buscar o significado delas, as coisas, aí você entende o porquê que ele fala uma coisa limitando a outra. Ou seja, eu vou permitir isso, mas não vai acontecer assim. Mas muitas vezes nós não entendemos, nós achamos que nós vamos ser destinados à morte, que aquele é o nosso fim, que aquilo é o que Deus tem para as nossas vidas. Não é assim. Nós precisamos aprender a confiar. Podemos sofrer as humilhações? Podemos, mas Deus não permitirá que os seus sonhos sejam mortos. Você pode ser humilhado, você pode ser jogado para baixo, você pode andar cabisbaixo, olhando para o chão, caído, pode, mas saiba que este não é o seu fim, porque ele está falando ali, você pode ser abatido, mas você não vai ser destruído. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas você vai vencer. Por que nós vamos vencer, irmãos? Vamos ler Salmo 113, abra comigo, Salmos 113, versículos 5 ao 9, 113, 5 ao 9. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvem ao Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Você pode ser humilhado, mas você está diante de um Deus que levanta o humilhado, o pequeno,
e o coloca ao lado dos reis e o exalta. Você pode ser humilhada. Vou dar alguns exemplos aqui. Ana de Elcana não era humilhada? Sim ou não? Por que ela era humilhada? Não tinha filhos, né? Enquanto a outra esposa de Elcana dava filhos um atrás do outro. Ela era humilhada, ela foi humilhada dentro da igreja quando estava orando, sim ou não? Confundiram a oração dela com bebedice, com alcoolismo, com um momento de embriaguez, essa é a palavra, obrigado. Ela foi humilhada? Foi. Ela foi jogada para baixo? Foi. Mas o que aconteceu, irmãos? Quem que nasceu? O maior profeta que já existiu, Samuel. O profeta que aos 12 anos de idade ouviu a voz de Deus. O profeta que trouxe justiça na família do seu líder, Eli. Um dos maiores profetas, se não o maior profeta que já existiu. Então Deus vai permitir que você seja humilhado? Muitas vezes sim, muitas vezes, mas Ele não permite a tua destruição. Ele permite que você passe um momento cabisbaixo, um momento, como eu li ali em cima, sem entender, sem saber como fazer, hesitando para tomar decisão, diante dos problemas, perturbado, desolado. Ele vai permitir certos momentos desse jeito? Vai, mas Ele não vai permitir a sua morte, Ele não vai permitir a sua destruição, e muito pelo contrário, Ele vai olhar para você em algum momento da sua vida e da sua história, e vai levantar o pequeno, e colocar ao lado dos reis, e exaltar a sua vida, exaltar a sua casa. Mas muitas vezes não entendemos as perseguições, não entendemos o nosso sofrimento. O grupo de louvor já pode subir. Não entendemos como as coisas funcionam. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. Vamos ler, grupo de louvor, pode vir, gente. Eu atrasei e agora vocês têm que correr. Salmos 46:10, um salmo que eu gosto muito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Permitir a sua luta, permitir a sua angústia, permitir a sua perseguição, permitir você estar em muitos momentos humilhados, mas na tua vida eu serei exaltado. As pessoas vão ver o poder, o meu poder na sua vida. Irmãos, por que sofremos? Porque Deus muitas vezes está nos exprimindo para tirar o melhor das nossas vidas. Vou dar um exemplo que veio na minha mente agora. Quando eu troco o gás lá em casa, eu vou lá na cozinha, pego a esponja, encharco ela com água, jogo o detergente, e depois eu vou em cima do botijão de gás onde eu fiz as ligações ali, e faço o quê? Espremo a esponja. Para quê? Para que a espuma venha, apareça a espuma, e aí eu saiba se está vazando ou não o gás. Ou seja, para mim conseguir aquela espuma, eu tenho que espremer a esponja. Para Deus conseguir o melhor da minha vida e da sua vida, irmãos, muitas vezes Ele vai te espremer, muitas vezes Ele vai te exprimir. Às vezes eu vejo a minha situação, estava lá sossegado, pregando lá para um monte de gente, isso e aquilo, aí de repente mudou toda a minha história. Hoje eu sou pastor, hoje eu tenho vocês, hoje eu alcancei vidas pelo meu trabalho, sei o que é ter uma igreja, sei o que é começar uma obra. É difícil? Foi com sofrimento? Foi com luta? Foi com perseguição? Foi com dificuldades? Foi. Mas Deus está exprimindo o melhor de nós. Eu sempre falo, e como a Simone esse dia fez um culto inteiro falando mal de mim, né? Então agora é a minha vez, né? A Simone na outra igreja não fazia nada, não sei se vocês sabem disso, nada, e nada quando eu falo é nada. Fazia alguma coisa? Eu estou falando, irmãos, ela não gostava nem de ir na frente para ungir as pessoas, ela é obreira credenciada igual eu,
É pastora, formada, licenciada lá em Santos, pela conferência lá, pelas coisas, tudo certinho, igualzinho eu. Não fazia nada. Quando nós começamos a procurar uma igreja para nós, Deus tinha tratado no meu coração de abrir igreja, mas eu falei, eu vou ficar quietinho. Ela que me incentivou. Eu falei, Simone, mas é difícil. Não, eu vou te ajudar, vamos fazer. E, irmãos, ela tem me ajudado com as limitações, vencendo um monte de limitação, vencendo um monte de dificuldades, porque tinha dificuldade de vir aqui fazer abertura. Não sei se vocês lembram, quando nós começamos a igreja, ela não fazia as aberturas, depois ela foi cobrada e começou a fazer as aberturas, cuida do louvor, hoje já começou a pregar, já venceu mais uma barreira. Quer dizer, Deus falou assim, eu vou levar para vocês para cá, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter dificuldades, mas eu vou tirar o melhor de vocês, eu vou exprimir vocês, e vocês vão dar fruto, vocês vão alcançar grandes coisas, vocês vão viver algo diferente na vida de vocês, que vocês não veriam e viveriam se estivessem onde estavam. Então muitas vezes Deus permite o sofrimento, porque Ele quer tirar o melhor de você. Deus permite as dificuldades, porque Ele tem algo melhor para você, e Ele quer se manifestar na sua vida, Ele quer mostrar o seu poder, Ele quer mostrar para você que Ele não te desampara. E, irmãos, faz 4 anos e meio que nós estamos aqui, agora dia 27 de maio completam 5 anos, e por mais que eu não vi algumas coisas ainda que eu gostaria de ver, eu posso falar para vocês que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos ajudado, que Deus não nos desamparou em hora nenhuma, que Deus tem se revelado, e que eu tenho vivido coisas inexprimíveis, ou seja, que eu não consigo passar para vocês, coisas que eu não consigo descrever o que eu tenho vivido, irmãos. Às vezes eu olho para tudo isso. Ontem eu conversava até com algumas pessoas, eu falava assim, cara, às vezes eu olho para a igreja, eu falo, gente, como que nós chegamos até ali? Como que nós conseguimos alcançar tudo aquilo? Irmãos, nós começamos do zero. Esses dias para trás eu estava olhando uma igreja grande, bonita, toda equipada, com um painelzão de LED atrás, né? E eu falei, nossa, né? Aí estava lá, estamos completando 3 anos. Eu falei, nossa, 3 anos, olha o cara, eu não estou assim, né? Meu Deus do céu. Aí eu fui ver, genro da pastora tal, que é uma igreja já estabelecida. Eu falei, tá fácil, né? Tá fácil. Nós não, irmãos, do zero, sem nada. Alguns irmãos vieram com a gente, os outros, nós somos ganhando todos, nós somos alcançando todos. Pessoas que às vezes estavam sem igreja, pessoas que às vezes estavam desanimadas, nós fomos trazendo e fomos crescendo. Muitas vezes as nossas lutas e sofrimentos, irmãos, não são para te destruir, como nós lemos a última parte aqui, mas são para exprimir, tirar o melhor de você. Se eu não apertasse a esponja, eu não teria o sabão que eu preciso ali, aquela espuma, para poder ver se tem vazamento ou não. Se coloque de pé, igreja. Muitas vezes o que Deus está fazendo com você neste momento, eu não sei que momento que você está vivendo da sua vida, mas muitas vezes o que Deus está fazendo com você neste momento, é te exprimindo, para tirar o melhor de você, para tirar aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei em que momento que você está, se é o momento de você estar abatido, se você está sendo perseguido, se você está perplexo, ou se você está atribulado. Mas esse culto é um culto onde Deus está falando comigo e com você assim, ó, eu estou contigo. Por mais que você está passando isso, eu estou contigo. E eu não vou deixar você ser derrotado. Eu não vou deixar você ser destruído. Então, feche os seus olhos neste momento e fala assim, Senhor, o que eu estou passando é isso, o que eu estou vivendo é isso, e eu sei que existe um limite para que eu não seja derrotado, para que eu não seja desanimado, para que eu não seja destruído. Então eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me ampare, que o Senhor não me desampare, e que o Senhor manifeste o teu poder na minha vida, que o Senhor manifeste a tua presença na minha vida, que o Senhor manifeste, Pai, a tua graça e o teu favor, porque
porque nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor pagou o preço pelas nossas vidas. Nós não merecemos, mas o Senhor sofreu no nosso lugar e levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dificuldades. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí diga comigo, igreja: porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Irmãos, o mesmo Paulo que escreveu 2 Coríntios 4, do 7 ao 10, o mesmo Paulo que fala sobre o sofrimento, as angústias, as dificuldades, ele fala aqui, porque eu sinto prazer nas minhas fraquezas, porque eu sinto prazer quando eu sou injuriado, porque eu sinto prazer quando eu sou perseguido, eu sinto prazer quando eu sou angustiado, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha vida através das minhas dificuldades, porque quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Muitas vezes os gigantes vão se levantar, igreja. Eu acredito. Quando eu sonhei isso, foi há um tempo atrás. Eu estava passando por um momento de dúvidas, e eu acredito que um dos gigantes que estavam naquele dia, naquele sonho, querendo me causar dor e sofrimento, era o gigante da solidão, o gigante do abandono, o gigante da exclusão. Eu fui abandonado, eu fui excluído, eu fiquei numa solidão tremenda, irmãos. Eu chorei uma semana. Simone está aqui, ela sabe que eu não choro. Não choro, irmãos. Ela me viu chorar, acho que em 2 situações. Uma foi no enterro da minha avó, da dona Joana, e a outra foi dessa vez. Eu chorei uma semana. Só que eu sacudi a poeira da minha roupa, tirei a poeira dos meus sapatos, como diz a palavra de Deus, me levantei, lavei o meu rosto, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, irmãos. Para a honra e glória do Senhor. Hoje a igreja Sol de Cristo existe. O gigante se levantou, mas se levantou para cair, porque quando eu estou fraco, quando eu estava prostrado, chorando, solitário, excluído, abandonado, o Senhor falou: levanta e monta a tua igreja, porque eu sou contigo. Não faz conta, porque eu vou mandar o recurso, e eu vou dar condições, e vocês vão alcançar. E hoje nós estamos aqui para glorificar e honrar o Senhor neste lugar. E se eu venci, você vai vencer, para a honra e glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Amém, Jesus. Enquanto o pastor ministrava, o Senhor trouxe ao meu coração uma reportagem que eu assisti há um tempo atrás, nem me lembro, sobre o treinamento do salva-vidas. E eu me lembro que eles estavam... Sabe quando a gente vai na praia, tem muita montanha, muita pedra, e as ondas batem naquela pedra assim, é cheio de aviso, perigo, não se aproxime, risco de morte. E no vídeo está uma tempestade, as ondas gigantes batendo nas pedras, e os salva-vidas ali, um de cada vez, se jogavam naquelas ondas. Eles estavam treinando para salvar vidas. Às vezes a gente se vê nessa situação, perseguido, enfermo, injustiçado, desprezado. E o Senhor falou claramente ao meu coração: nós estamos em um treinamento. É só um treinamento.
Nós não vamos ficar para sempre nessa situação. Os salva-vidas, eles treinam para salvar vidas. Nós estamos treinando para sermos salvos.